A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui no nosso canal, na nossa Escola Bíblica Dominical Online. E aproveitando que você está conosco, eu quero pedir, já deixa aí, você que é o nosso inscrito, você que é nosso aluno, deixa aqui a sua inscrição da sua ficha de presença, a sua presença na nossa aula. E como que você faz? Primeiro, você deixa o seu like, vai lá, clica no like, mostra que você está conosco e também deixa o seu comentário dizendo #estou presente, né? Fica com a gente aí, vai ser uma bênção. E nós estamos na nossa penúltima lição, a lição de número 12, certo? Nós estamos aí encerrando, né, esse trimestre, já preparando, já chegaram para nós aqui na nossa igreja a nossa revista mais nova, né? Nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Ou seja, nós estamos preparando para um trimestre biográfico. Nesse trimestre que nós estamos estudando, ele é histórico, certo? O próximo será biográfico, ou seja, as nossas lições elas vão revezando seus estilos. E nós estamos aqui para ajudar você a compreender cada uma delas. E eu quero também já mostrar para você, olha aqui atrás, meu material separado. Nós estamos preparando aí um novo curso, Panorama do Novo Testamento. Nós já estamos aí preparando esse material. Logo, daqui 1 ou 2 semanas, nós já estamos com material novo para você participar conosco, certo? Continua aí firme com a gente no nosso canal. Então, a nossa lição do dia 19 de setembro, que é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Então, parabéns para você, professor esforçado da Escola Dominical, certo? Que não mede esforços, não pensa muito. Você gasta o seu tempo na Escola Bíblica Dominical. Então, parabéns para você. Mande esse parabéns também para os seus alunos, né, que são fiéis, participantes, que estão com você aí trabalhando na escola bíblica, ok? Então a nossa lição do dia 19 de setembro, a lição de número 12, ela vai trazer por título o reinado de Josias, certo? Josias é o 18º rei de Israel. O texto áureo diz assim: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro da lei a Safã, e ele o leu. Segundo Reis, capítulo 22, versículo de número 8. A verdade prática diz assim: nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura idólatra que se perpetua através das gerações. Então, nós vamos ver um rei ímpar. Primeiro, que ele é profetizado, o seu nascimento é profetizado quase 300 anos antes do seu nascimento. Tá? Se você for lá para 1 Reis capítulo 13, você vai encontrar Deus levantando um profeta que vai ali em Israel, certo? Na tribo do norte, e vai diante de Jeroboão, certo? Filho de Nebate, e Jeroboão está oferecendo sacrifícios. E este profeta, este homem de Deus, vai profetizar, vai dizer: altar, altar, assim diz o Senhor. Tá? E ele vai repetir o que nós vamos ver acontecendo, ele vai profetizar o que nós vamos ver Josias falando. Esse homem de Deus vai falar do nascimento de Josias e também do ministério de Josias através dos tempos, certo? Que vai fazer exatamente essa purificação da casa de Deus. O nosso texto áureo eu acho muito peculiar e muito interessante. E eu gosto muito desse texto porque a lei do Senhor foi achada dentro da casa. Não seria nada muito estranho, certo? Se nós pensarmos hoje, aonde estão as nossas Bíblias? Normalmente, nós as levamos à casa de Deus. Mas por que não é interessante? Se você pegar só o versículo isolado, ele não tem tanta importância. A importância diante deste versículo está quando você olha todo o contexto, certo?
e vamos olhar bem o contexto para você entender tanto o texto áureo quanto a verdade prática, ok? O texto áureo vai dizer que Ilquias encontrou o livro da lei e deu a Safã. O livro da lei estava na casa do Senhor. Quando morreu o rei Ezequias, que foi a lição de número 11, que foi um rei maravilhoso, desfez os altos, trouxe novamente a adoração, novamente instituiu a Páscoa. Quando morre o Ezequias, o seu filho Manassés, ele vai ao poder, assume o poder. E Manassés, nós já estudamos, ele vai nascer logo após a doença de Ezequias, ou seja, o nascimento de Manassés é já na velhice, no final do ministério de Ezequias. Tá? E provavelmente ele não viu todo aquele fervor, ouviu alguma coisa, mas ele não viu, não viveu o fervor que Ezequias tinha. E o que isso vai acontecer? Ezequias morre, Manassés assume o trono com 12 anos e ele vai ser um péssimo rei. Por quê? Ele vai trazer de volta a idolatria e vai trazer com muita força a idolatria de volta. Vai trazer a idolatria de tal maneira, irmãos, preste atenção, vai trazer a idolatria de tal maneira que ele vai ser considerado tão ruim quanto os reis de Israel, tá? Os reis da tribo do norte. Idólatra, pecaminoso, fez tudo o que era de mal ao Senhor. Na sequência, morre Manassés, assume o seu filho Amon. Amon é pai de Josias. Amon também é um péssimo rei, um rei que não tem conhecimento de Deus, ele não faz questão de conhecer a Deus. E o que vai acontecer? Esse período do reinado de Manassés, reinado de Amon, vai dar entre 55 e 60 anos. Entre 55 e 60 anos. O reino do norte já havia sido levado ao cativeiro. E o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo Deus, certo, permitindo homens como esse assumindo o poder. Tá? E o que nós vamos ver? Quando Amon, que foi um péssimo rei, ele morre, o seu filho de 8 anos vai assumir o reinado. Quem é esse filho? Esse filho chama-se Josias. Então nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo ali, nós já vimos, vamos dizer assim, a história contemporânea dentro da nação, mas nós precisamos entender que Israel, Judá, está colocado num contexto mundial. Nós não podemos olhar a história simplesmente na questão de Judá. Nós precisamos olhar o que tem em volta. E o que nós vamos ver? Quando Josias ele começa a reinar, nós vamos ver que o Império Assírio ele está decaindo, certo? A força do Império Assírio está decaindo. O Egito tinha ali grandes laços com a Síria. Então, o Egito está apoiando a Síria, certo? Principalmente nas conquistas marítimas, tá? Por quê? Porque eles não queriam que um outro império que está surgindo tomasse força. Que império é esse? Que seria o Império Babilônico. Nabopolassar, que é o pai de Nabucodonosor, certo? Nabopolassar, ele vai assumindo o poder, ele vai começando a se tornar cada vez mais forte, isso lá em 626 a.C. E o que nós vamos vendo? O Império Babilônico crescendo, o Império Assírio declinando, né? Até que nós vamos ver que Nínive vai cair em 612. Tá? Então nós estamos vendo aí um grande movimento mundial acontecendo. Algo está acontecendo em Israel, maus reis estão sendo sucedidos por um bom rei. E em volta, no mundo, está havendo uma grande convulsão política, né, bélica, militar, certo? A Síria está caindo, que é o reino que levou o reino do norte, né, Israel, para o cativeiro. E está surgindo uma outra potência. Lembrando que a Síria já havia dominado sobre a Babilônia, tá? E agora está surgindo novamente o poderio babilônico.
e o Império Egípcio está tentando apoiar a Síria para que a Babilônia não reine. E o que nós vamos ver? Nós vamos ver que esse declínio da Babilônia vai dando o declínio da Síria, né, que era a nação também que dominava sobre Judá, ele vai dando espaço para que todo o movimento de Josias aconteça. Israel era uma nação, Judá era uma nação vassala da Síria. Então todo esse movimento político, econômico, militar está abrindo espaço para que Josias possa implementar suas mudanças. Então veja bem, irmãos, a história ela é ampla, tá? Ela é ampla. E nós vamos ver que o Império Babilônico, certo? Quando ele avança para cima da Síria, a Síria se retrai, o Egito vai ajudar, isso abre um espaço. E é nesse contexto que Josias vai implementar suas reformas. Vamos lá para o nosso tópico 1. O vídeo está sendo uma benção para você? A nossa aula está te ajudando? Então pega, aqui embaixo tem o inscrever, inscreva-se, deixe o seu like, tá? E vai ser uma benção para as nossas vidas. E o nosso tópico de número 1 vai trazer o segundo título: Josias repara o templo do Senhor. O subtópico 1 diz assim: achei o livro da lei no templo do Senhor. Como nós já estávamos falando, né, tanto Manassés, o avô de Josias, como Amon, o seu pai, eles se afastaram totalmente de Deus, eles se afastaram de Deus. E este afastamento fez o quê? Que mais uma vez a casa do Senhor fosse abandonada, ficasse abandonada, sem os cuidados, sem o reparo, os sacerdotes foram dispersos. E uma das primeiras atitudes que Josias vai tomar quando ele assume o seu reinado é exatamente abrir as portas da casa do Senhor, colocar a casa de Deus em funcionamento novamente. E nós vamos ver que existe aí um grande movimento da parte de Deus, né, agindo através de Josias, para que a casa de Deus ela fosse o quê? Restabelecida, voltasse a andar, voltasse a funcionar como o Senhor havia prescrito. E no meio desses trabalhos, certo? No meio desses trabalhos, Ilquias, o sacerdote, os homens que trabalhavam com ele, vão achar em algum canto da sala das ofertas uma cópia da lei do Senhor. Uma cópia da lei do Senhor. Por que isso é tão importante? Porque alguns estudiosos dizem que pode ser ainda um resquício das leis escritas por Moisés, tá? Mas independente disso, entende-se que o que foi encontrado era o livro de Deuteronômio, certo? E aonde foi lido para Josias foi Deuteronômio capítulo de número 12. O que trata Deuteronômio capítulo 12? Trata a respeito do culto ao Senhor. Preste atenção. Já havia um desejo no coração de Josias, já havia um ardor, um fervor espiritual, um avivamento estava acontecendo. Como começa um verdadeiro avivamento? Irmãos, nós vemos por aí muitos cultos. Culto de avivamento. O que é culto de avivamento? Não sei. Né? O que o pessoal prega aí, eu não sei. O que é culto de avivamento diante da Bíblia? É um culto de oração, é um culto de ensino sistemático da palavra, tá? Não tem nada a ver com Pentecoste, não tem nada a ver com profecia, não tem nada a ver com pula-pula. Irmãos, eu sou pentecostal, certo? Prego gritado, vocês veem que de vez em quando eu dou uma alterada aqui, mas aqui eu me controlo, que minha esposa passa por aqui e manda eu de vez em quando me controlar, tá? Prego gritado, corro na igreja se for preciso, dou uns pulos, certo? Eu sou pentecostal até o tutano, mas o que eu compreendo? Que o avivamento vem pela palavra. A reforma de Josias trazia de volta a adoração a Deus ao seu lugar. E quando o livro da lei é encontrado, eles compreendem que eles estão no caminho certo, fazendo a coisa certa.
operando de forma certa. Ou seja, irmãos, você quer ver um avivamento? Primeiro, começa a reformar o teu templo, começa a reformar a tua igreja e não se esquece de achar o livro da lei. Foi isso que Josias fez. Josias pegou o livro da lei e aplicou o livro da lei. Nós não precisamos, quando eu era mais novo, começo de ministério, tinha muito material de crescimento de igreja. Como fazer a igreja crescer? É simples, certo? Tinha muitos livros, histórias de homens de Deus que fizeram grandes ministérios, e são louváveis. Mas qual é o segredo do crescimento da igreja, do verdadeiro avivamento? É colocar a adoração ao Senhor no lugar certo. Deuteronômio 12. Aprender com Josias. Colocar a adoração do Senhor no lugar certo, no templo. E da forma certa, através da palavra. E não só isso. O que Josias vai fazer? O subtópico de número 2. Ele vai rasgar as suas vestes. Ou seja, isso fala de humilhação. Fala de quebrantamento, fala de se colocar diante de Deus de tal maneira, irmãos, que o Senhor venha a se agradar de nós, que o Senhor venha a olhar para mim, olhar para você e compreender, certo, que nós estamos nos humilhando e as pessoas têm uma concepção errada de jejum, de consagração. Eles acham que jejum e consagração é para dobrar a Deus segundo a nossa vontade, é fazer que Deus cumpra a nossa vontade. Eu vou jejuar. Não, irmãos, para que serve o jejum? Jejum é uma autodeclaração da minha incapacidade, da minha falta de força, da minha falta de competência e total dependência ao Senhor. Isso é jejum. O jejum bíblico é você dizer para o Senhor, eu não posso nada. De outra forma, o Senhor pode tudo. Por isso eu me humilho. O que Josias vai fazer? Ele entende a vontade de Deus. Ele entende a vontade do Senhor. Por quê? Porque ele reconstrói o templo. Ele acha a lei. Ele se humilha. E ele vai buscar a palavra de Deus através da profetisa Hulda. Irmãos, é extremamente importante nós compreendermos isso. Deus ainda usa profetas. Quando nós tivemos a revista da Escola Dominical, no primeiro trimestre de 2021 agora, e eu falei que existia os dons espirituais no Antigo Testamento, irmãos, eu estava num grupo de WhatsApp, desceram a ripa em mim. Porque não, o dom... Não, irmãos, os dons sempre existiram. Existem formas de operação. Hulda é uma mulher usada pelo Senhor, é uma mulher que vai declarar toda a vontade de Deus, certo? E ela vai contar para Josias que pelaquilo que Josias estava fazendo, por toda a reforma, o juízo viria, mas viria depois dele. Tá? O projeto de Deus, irmãos, não é mudado por causa de mim e de você. Às vezes Deus se agrada de nós e deixa um pouquinho mais para frente. Lá na primeira carta de Pedro, eles perguntam, mas desde que os nossos pais dormiram, nós ouvimos da sua volta e até agora ele não voltou. E Pedro vai responder, por que ele não voltou ainda? Porque ele está prorrogando, protelando, até que nós cheguemos à salvação. Ou seja, nós podemos escolher, mas vai chegar uma hora que a vontade de Deus irá se cumprir, a porta vai fechar e todos nós teremos que comparecer diante do Senhor, no arrebatamento para ser glorificado ou no tribunal de Cristo, no tribunal, no grande trono branco, tribunal de Cristo é outra história, ou no grande trono branco para sermos condenados eternamente. Mas todos nós, irmãos, precisamos nos colocar diante do Senhor, diante da sua palavra. E Josias vai compreender que a palavra de Deus irá se realizar. Vamos lá para o segundo tópico? No segundo tópico da nossa lição, nós vamos falar sobre a renovação do pacto com o Senhor. Quando Ilquias acha o livro, quando Josias lê o livro, ele vai compreender
que sozinho ele não pode. Então o que ele chama? Primeiro ele chama os maiorais, os sacerdotes, chama as pessoas importantes e influentes. E nessa chamada ele vai convidá-los e confrontá-los pela palavra. E ele vai demonstrar a necessidade dessa transformação de vida, a necessidade de se colocar diante do Senhor e de um verdadeiro quebrantamento. Olha só, Josias começa reformando o templo, encontrando a lei. Agora ele vai chamar primeiro os maiorais, depois ele vai chamar o povo, para que haja uma conversão nacional, para que haja uma mudança de pensamento. Por quê? A questão da idolatria, já 60 anos, já quase 3 gerações já haviam passado. A idolatria era algo tão comum para eles que o diferente era servir ao Senhor, tá? O diferente era servir ao Senhor, era viver a vida de acordo com a vontade do Senhor. Então eles vão chamar o povo, vai trazer o povo de volta. E a Bíblia vai dizer que Josias, ele vai na frente, quebrando os ídolos, botando fim, tocando aqueles que viviam nas prostituição cultural, os agoreiros, vai pondo por terra, vai eliminando de Judá toda a idolatria. Irmãos, preste atenção, nós precisamos tirar da nossa vida toda a idolatria. Não pode haver idolatria em nós, de nenhum tipo, de nenhum gênero, de nenhuma forma. Por quê? Porque o Senhor abomina a idolatria. E quando eles lêem a palavra aviva os seus corações de tal maneira, de tal força, que eles têm fé e coragem de abandonar o paganismo e se aproximar do Senhor. Então veja bem, o verdadeiro avivamento começou quando? Ele começou a reformar o templo e começou a ler a palavra. Lembra de Neemias? Lembra de Esdras? Eles estão diante de um povo misto, casando com mulheres das nações vizinhas, dando seus filhos em casamentos que Deus não aprovava. Mas quando a lei foi lida, o povo se quebra diante da lei, despede, desfaz aqueles relacionamentos que não tinham a aprovação de Deus. Para quê? Para que eles pudessem viver para o Senhor. E o que vai acontecer? Vai acontecer que o povo compreende e o povo começa a destruir os altares. Preste atenção, o tópico 2, subtópico 2, a destruição dos ídolos. No início da sua reforma, quando tinha completado 8 anos de reinado, o rei Josias reparou o templo, tirando todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. Além disso, ele expulsou as imundícies idolátricas de todas as cidades de Judá e voltou a Jerusalém, quando todo o trabalho de limpeza havia terminado. O coração de Josias fervia de amor pelo Deus de Abraão, tão ultrajado pelo seu povo. Ou seja, irmãos, Josias ele se pôs na frente. Josias ele foi ao trabalho, porque uma coisa é eu falar para você, mude a sua vida. Outra coisa é eu estar com você, mudando a minha vida e ajudando você a mudar a sua. Josias era um líder, como todo líder precisa ser. É o líder que coloca a mão para fazer. Eu tenho um pastor, nós trabalhamos, sempre estamos em construção aqui. E sabe qual a diferença do meu pastor? Meu pastor chama-se Ed Spolini. Sabe qual a diferença dele? Quando eu vou para a construção, eu tenho mão cheia de calo aqui, irmãos, certo? Não é calo de livro dentro de caneta, certo? É calo de construção. Quando nós vamos para a construção, meu pastor é um italianão, bem branco, olho bem azul. O que acontece? Você só encontra um chapéuzão desse tamanho lá. Pode saber que é o meu pastor que está lá, certo? Com a mão cheia de calo, pastor presidente, com a mão cheia de calo, puxando a frente.
Josias fez a mesma coisa. Ele não mandou Ilquias, Safã e os outros irem lá tirar a idolatria, falar com o povo. Ele foi, deu a cara para bater. Nós precisamos de líderes à semelhança de Josias. Líderes que não fiquem somente nos seus gabinetes. Eu sei que é importante. Meu pastor tem o gabinete dele e ele tem muita coisa de gabinete para resolver. Mas nós precisamos de líderes que desça lá no chão da fábrica, que vá lá no púlpito, que vá lá na construção e coloque a mão na massa, saiba o peso que tem um carrinho de concreto, que saiba como que é calo na mão, certo? Para quê? Para que nós possamos seguir o exemplo e puxar o restante do povo juntamente conosco. E o tópico 3 diz assim: a celebração da Páscoa. Veja bem, o que é a Páscoa? A Páscoa, volte lá para o livro de Êxodo, capítulo 12. A palavra Páscoa vem do hebraico pechá, que é passar por cima, transpor, livrar, e todos nós podemos trazer uma série de significados para ela. Mas nós compreendemos a Páscoa como sendo o livramento, a retirada do pecado. Quando Josias decide celebrar a Páscoa, o que ele está dizendo? Ele está celebrando o livramento do seu povo desta vida de afastamento do Senhor. Esta vida de pecado que tirava o povo de Deus do relacionamento com Deus. Então, a Páscoa, nesse momento, não lembrava somente a saída do Egito, mas lembrava a saída desse Egito espiritual que o povo de Israel estava vivendo. Quando Josias propõe celebrar a Páscoa, ele não está falando simplesmente do ritual da Páscoa, de lembrar, sim, estavam lembrando de tudo isso, mas ele estava celebrando. Ele estava marcando esta nova vida, estava marcando esse pontapé inicial de uma nova história, ou pelo menos de reconduzir Israel ao lugar que nunca devia ter saído. E nós vamos compreender que a Páscoa de Josias foi a maior Páscoa desde os tempos de Samuel. No período da monarquia, nunca houve algo parecido. Por quê? Porque nunca houve um homem parecido com Josias, que reformador e principalmente avivalista. Então deixa eu falar para você. Nós falamos muito a respeito de avivamento, mas da onde vem o avivamento? O avivamento vem desta vida de fidelidade ao Senhor, de compromisso e comprometimento com o Deus de Israel. Avivar, certo? Quem é do sítio sabe algo bem simples. O que é avivar? É soprar a brasa que está esfriando. É tirar o carvão que está sobre a brasa. Certo? Tirar o carvão, tirar a cinza que está sobre a brasa. Ela está se apagando, a cinza está apagando ela. Você vai lá, você sopra, ela volta a vermelhar e volta a produzir calor. Por que que o avivamento veio? Porque Josias tirou todo o entulho do templo, aproveitou a palavra e soprou a cinza do pecado e fez novamente brilhar o calor do Espírito Santo na vida dos nossos irmãos que estavam em Judá. Aproveite esse dia e faça isso. Sopre sobre a sua vida, sopre sobre a sua igreja, sopre na escola dominical e faça uma escola, uma igreja, uma vida verdadeira avivada na presença do Senhor. Tá bom? Deus te abençoe. Até a nossa última lição desse trimestre e logo nós já estaremos iniciando o nosso 4º trimestre falando a respeito do apóstolo Paulo. Deus te abençoe e eu te espero na nossa próxima lição.